Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Silvestre, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre o Egito. Se você não assistiu a aula sobre a Mesopotâmia, ela vai aparecer aqui no cantinho para vocês. Assim como a Mesopotâmia, o Egito ele se organizou em volta de um rio, que no caso é o Rio Nilo. Os povos que originaram o Egito, eles chegaram em torno do Rio Nilo por volta de 10.000 anos antes de Cristo, que é aí ainda na época do período Neolítico. O Egito está localizado no norte da África, próximo ali ao deserto do Saara. Então, por ser uma região desértica, só foi possível que a população se organizasse, vivesse ali, graças ao rio Nilo. E especialmente as condições do Nilo que tem durante as cheias, ele se expande, né? Ele toma conta ali de uma grande área, e aí quando ele retorna à posição original dele, toda aquela área que foi inundada, ela se torna extremamente fértil. E por isso o Egito ali conseguiu desenvolver uma grande agricultura que conseguiu trazer condições ali para o crescimento populacional da região. Vou mostrar agora para vocês um mapa dali como é que era a região na época. Ó, esse aqui que vocês estão vendo agora é um mapa ali do Rio Nilo, com aqui a região Rio Nilo, a região onde era o Egito, e o Egito também era dividido entre o Alto e o Baixo Egito. As principais atividades praticadas no Egito eram a agricultura, a caça, a pesca, o artesanato e a construção de barcos. A religião no Egito ela era politeísta e antropozomórfica, ou seja, eles adoravam vários deuses e as figuras de deuses deles eram misturadas, parte humanos, parte animais. E também, no caso da figura do faraó, os egípcios acreditavam que o faraó era a encarnação mesmo de um deus. Eu vou mostrar para vocês agora uma pintura egípcia que retrata um pouco sobre a questão da religiosidade deles. Essa figura retrata o tribunal de Osíris, que os egípcios acreditavam que após a morte eles teriam uma vida após a morte. E por isso que eles mumificavam os mortos, claro que não todos os mortos, a princípio eram só ali as pessoas da realeza, mas depois a mumificação foi se popularizando para as pessoas que poderiam pagar por ela, que eram as elites, ali, os escribas, os chefes militares, os sacerdotes. Então, eles acreditavam que, após a morte, Osíris, ele colocava o seu coração numa balança, e na outra, que é aqui, o coração, no outro lado da balança tinha uma pena. O seu coração tinha que ser mais leve que essa pena para você poder entrar no paraíso. A propriedade privada das terras não existia no Egito, porque as terras eram, em tese, propriedade do faraó. Por que eu digo em tese? Porque o faraó, ele doava, né? Em troca dos favores, doava para essas terras para escribas, para chefes militares, para sacerdotes, para templos, e a propriedade da terra dessas pessoas acabava gerando ali uma certa elite formada por esses grupos, que no caso são os nomarcas. Os nomarcas eram como se fossem governadores, que tinham o poder centralizado do faraó, e aí nas maiores cidades tinham esses nomarcas, que eles eram como se fosse uma espécie de governadores. Tinham sacerdotes, os escribas, que também tinham grande prestígio na região,
porque eles possuíam ali o conhecimento da escrita, da matemática, eram responsáveis também pela regulação do comércio e cobrança de impostos. Tinha os chefes militares, que também formavam parte dessa elite, e aí tinha o povo, né? Que é a população que trabalhava ali na agricultura e nas obras públicas em regime servil. E tinha também a mão de obra escrava, que também trabalhava nessas obras públicas, que esses escravos, eles vinham de conflitos com outros povos, eles eram prisioneiros de guerra, e também pessoas que não conseguiram pagar os seus impostos, que por isso eles foram escravizados como forma ali de pagar com a mão de obra nas obras do governo, nas obras públicas. O governo no Egito ele era centralizado, ele era exercido através da figura do faraó. Porém, nem sempre foi assim. A centralização do governo egípcio só começou no ano 4000 a.C. Antes disso, eles eram separados, né, em tribos, e essas tribos foram se unindo, ali, formando povos maiores, foram se unindo com outros povos, formando cidades, tudo isso com o intuito de se proteger de invasões, porque como aquela terra era muito fértil, também ela era muito visada por invasão de povos nômades. E aí essas cidades também foram se unindo em nomos, e aí primeiro o Egito ali ele se separou em 4 partes, até a figura de Nemés, né, o primeiro faraó conseguiu fazer essa unificação do Egito em um só império por volta do ano 4000 a.C. O Império Egípcio ele é dividido em 3 fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Alto Império. E esse Antigo Império aconteceu de 3200 a 2300 a.C. E ele é ali o período em que foram construídas as pirâmides. Aqui mostrando para vocês a necrópole de Gizé. São essas pirâmides que foram construídas aí no Antigo Império, né, na primeira parte ali do Império Egípcio, e eram ali, tanto chama necrópole, né, porque essas pirâmides eram usadas como tumbas para toda ali, a dinastia do faraó, que a partir desse momento da centralização do poder, o poder era transmitido através da descendência do faraó, então se formou ali a primeira dinastia. As dinastias egípcias, elas foram nessa primeira fase do império que eles conseguiram firmar ali o poder do faraó e o fortalecimento do Estado. Só que ali após a 8ª dinastia, esse império começou a se enfraquecer. E na 8ª dinastia houve a primeira crise, assim, a grande crise do Império Egípcio. A escrita utilizada para fins administrativos e mais corriqueiros eram a hierática e a demótica. Essa que eu estou mostrando para vocês são os hieróglifos, que eram a escrita usada para fins religiosos e para fins oficiais. O período do Médio Império ele vai de 2100 a 1580 a.C. E aí ele é caracterizado pelo retorno da força do faraó com o apoio da elite da cidade de Tebas. Só que, durante esse período de crise, os nomarcas adquiriram, que eram equivalente a governadores, adquiriram uma grande autonomia. E também houve movimentos de revolta ali pela exploração dos trabalhadores. Então, o Egito tornou-se a enfraquecer e sofreu a invasão do povo de Ixo. O povo de Ixo, eles ficaram durante 4 séculos no Egito, e eles influenciaram bastante na parte de metalurgia, na introdução do gado de grande porte
e na introdução de novos alimentos ali na dieta do Egito, novos legumes, novas verduras que eles não tinham costume. E foi essa invasão do povo de Ixo também ajudou na militarização, porque eles, com o desenvolvimento da metalurgia, foram de treinamentos, se intensificaram as armas, então o exército acabou se tornando mais poderoso, o que favoreceu também a retomada do poder do Império Egípcio, ali inaugurando o período conhecido também como Alto Império. Esse período conhecido como Alto Império vai de 1580 a 520 a.C. E aí esse forte poder militar do Egito faz com que ele domine outros povos ali do Oriente Próximo e se torne realmente um grande e forte império na região. Só que a exploração dos trabalhadores e a alta cobrança de impostos causa uma grande miséria no Egito, o que, com o passar do tempo, também vai tornando ele vulnerável. E em 1517, antes de Cristo, no governo de Ramsés II, eles sofrem a invasão do povo persa, que novamente fragmenta e enfraquece o Império Egípcio. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula sobre Egito. Eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Clica no gostei para o YouTube entender que vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, para o vídeo aparecer para mais pessoas. E compartilhe com pessoas que vocês sabem que têm interesse pelo tema do Egito e também pelo tema, né, de história antiga, pessoas que estão aí em idade escolar, e compartilhem, comentem, dizem aí o que vocês acharam, podem dar sugestões também para temas para as próximas aulas, e eu vejo vocês na próxima, pessoal. Muito obrigada.